eu quero enfatizar o versículo 28, ó. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. Amém? Só até aí. Essa aqui deve ser, talvez, uma das palavras mais pregadas nos púlpitos em cima dos altares. Em cima dos altares, essa palavra é pregada de uma maneira que Pedro, ele recebe o status de medroso, covarde, incrédulo. O que se enfatiza aqui é que Pedro, ele duvidou de Deus, ele olhou para o vento, ele deixou de olhar para Jesus. Só que você pode enxergar uma mesma realidade por vários ângulos. E se você enxergar esse texto por outro ângulo, você muda completamente a sua visão a respeito de Pedro. Porque Pedro, ele não foi apenas um covarde, um medroso, um incrédulo. Pedro foi um homem que, devido à sua ousadia, ele viveu um milagre único. Por que eu digo que Pedro viveu um milagre único? Que ninguém jamais viveu um milagre parecido com esse. O Rio Jordão, ele foi aberto para Josué, mas ele também foi aberto para Elias. O milagre da água que saiu da rocha se repetiu 2 vezes. A multiplicação de pães e peixes aconteceu 2 vezes com Jesus. Quer dizer, a maioria dos grandes milagres que a Bíblia nos mostra foi repetido mais do que uma vez. Agora, esse milagre de andar sobre as águas, nunca mais ninguém viveu isso. Esse foi um milagre tão único que Pedro protagonizou um milagre extraordinário. Nem antes de Pedro e nem depois de Pedro, qualquer outro homem andaria, ou andou, ou teria andado sobre as águas, compreende? Amém? Então, eu queria analisar com você alguns princípios e algumas verdades sobre a fé que esse texto nos dá. A primeira grande verdade que eu observei aqui é que Pedro, ele só tomou status nos púlpitos das igrejas de covarde, de incrédulo, por um motivo. Porque primeiro ele andou sobre as águas e depois ele afundou. E geralmente nós olhamos o fim das coisas e não o começo delas. Se Pedro tivesse afundado primeiro e depois andado, vamos imaginar que Pedro, quando sai do barco, pisa na água, imediatamente ele afunda, mas ele olha para Jesus, ele se recompõe, se coloca sobre as águas de novo e anda até Jesus. Não ia enfatizar o medo de Pedro, ninguém ia enfatizar a covardia ou a incredulidade. O que ia enfatizar é o poder de reação. Quer dizer, Pedro caiu, mas ele se levantou. Pedro teve seu momento de fragilidade, mas ele teve poder de reação. Era isso que seria pregado nos altares das igrejas. Então, o grande problema aqui é ele ter andado primeiro e depois afundado. Na maratona da vida cristã, na jornada da vida cristã é a mesma coisa. Nós que assistimos às maratonas, estamos cansados de ver que aquele atleta que por um momento dispara na frente, ele muitas vezes termina, talvez em 10º lugar. Nas maratonas, a gente vê que um homem que dispara na frente e que lidera a maratona em primeiro lugar, quase
a maratona inteira, quando ele vai chegar no final, ele geralmente é ultrapassado, e ninguém vai se lembrar dele como aquele homem que disparou na frente. Ninguém vai se lembrar dele como aquele homem que liderou a maior parte da maratona. As pessoas vão olhar para ele como um homem que fracassou. Seria melhor que ele ficasse em 10º lugar a maior parte da maratona, mas que no final ele reagisse e ele terminasse em 1º lugar. Essa aqui é a verdade. E isso aqui me ensina muitas coisas. Isso aqui me ensina que se eu cometo erros na vida, se eu tenho fraquezas, tropeços, se as pessoas olham para mim como um homem fracassado, pelas mazelas da minha vida, pelos erros que eu cometi, eu posso me recompor. E se eu reagir, se eu for tomado do poder de reação de tal maneira e eu reagir, ninguém vai se lembrar dos fracassos que eu tive lá atrás, ninguém vai se lembrar dos meus deslizes, dos tombos que eu tive ali atrás. Se eu me levantar e reagir, o que fica marcado na história é o fim delas e não o começo. Na jornada da vida cristã, o que importa é o fim. Você pode disparar na frente, mas se você tiver um péssimo fim, não vai valer de nada. Se você for um Salomão da vida, na maratona da fé, Salomão começa amando ao Senhor, mas termina amando muitas mulheres. Salomão foi um desses homens que disparou na frente na maratona da fé, que foi marcado por um excelente começo, mas por um péssimo fim. Então essa é a primeira ideia que eu tiro desse texto. A segunda grande ideia que eu tiro desse texto é que o milagre extraordinário que Pedro viveu foi resultado da sua ousadia. Primeiro, Pedro aparece andando sobre as águas. Todo mundo acha que é um fantasma, entra em desespero e começa: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus se identifica: ei, não tema, sou eu. Aí Pedro diz assim: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Pedro, àquela altura, sabia que era Jesus. Mas o que ele fez ali foi colocar Jesus à prova. O que me chama a atenção é ele dizer: se és tu, se tu és mesmo Jesus, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. O que ele fez? Ele provou Jesus, ele fez um desafio. E Jesus, mais do que depressa, disse: então vem. Sabe, pessoal, nós vamos viver grandes milagres mediante a uma fé ousada. Só é possível viver milagres extraordinários em Deus se nós somos imbuídos pela fé de Pedro, se nós somos capazes de fazer desafios. Ó Deus, se é o Senhor mesmo, me mande ir ao teu encontro sobre as águas. Ó Deus, se essa é a tua palavra viva e verdadeira, então eu quero provar do milagre. Se tu és Deus na minha vida, se tu és Deus cumpridor de promessas, se a tua promessa
escrita aqui é viva e verdadeira, então eu quero viver milagres, eu quero provar desses milagres que a tua palavra diz. Mas a religião não nos ensinou isso. A religião nos ensinou a fazer uma reza, uma oração, que em nada se parece com a ousadia dos homens que fizeram desafios para viver milagres. Uma terceira ideia que eu tiro desse texto bíblico é a ideia de que Pedro afundou sobre as águas. Sim. Pedro olhou para o vento. Sim. Pedro foi por um momento incrédulo quando deixou de olhar para Jesus. Sim. Mas quem seria capaz de zombar de Pedro? Ninguém. Porque os 11 ficaram no barco. Está entendendo? Amém? Como é que alguém ia dizer: ei Pedro, você olhou para o vento e você fraquejou na fé? Mas eles nem saíram do barco. Então o grande pensamento aqui por mais que Pedro tenha afundado sobre as águas, ele chegou mais longe do que os outros 11 discípulos, que sequer tiveram a coragem para sair do barco. Está entendendo? Amém? Ele pode ter afundado, mas ele chegou mais longe. E eu posso admirar mais Pedro, que afundou sobre as águas, do que os outros 11 que ficaram no barco. E você sabe o que representa o barco? O barco é a nossa zona de conforto. O barco é aquela situação confortável que você está. Para que assumir riscos na vida, se eu posso ir levando a minha vida da maneira que ela está? Você se parece com quem? Com os 11 discípulos que ficaram no barco, ou com Pedro que assumiu o desafio? Na vida cristã, você se parece com quem? Você é aquela pessoa que tem medo de assumir riscos na vida, que tem medo de sair do barco e andar sobre as águas, e analisar: as leis naturais me dizem que eu não devo andar sobre as águas, mas a fé me diz que eu posso. Tem momentos na vida que as leis naturais me dizem que eu tenho que recuar, mas a fé me manda avançar, e eu decido escolher a voz da fé, ou eu decido escolher a voz do mundo. Eu vou pela perspectiva da fé, ou eu sou guiado pela perspectiva do mundo aí fora? Porque o que a gente ouve aí fora é o quê? A situação está ruim e tende a piorar. É ou não é? É isso aí. Agora, me chama a atenção uma coisa. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que no momento que Pedro saiu do barco, inevitavelmente os 11 discípulos se tornaram espectadores. Eles ficaram lá do barco olhando: ah, meu Deus, será que Pedro vai conseguir? E aquela expectativa: ah, meu Deus do céu, ele está andando sobre as águas, ele está conseguindo. Quer dizer, no momento em que Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro, ele assume a personalidade de um protagonista. Ele podia ser um coadjuvante, mas a fé torna ele um protagonista, e imediatamente
os 11 discípulos, a partir do momento que Pedro põe o primeiro pé na água, os 11 discípulos imediatamente se tornam espectadores, se tornam plateia. E a verdade é que na vida, pessoas que não se arriscam geralmente se tornam espectadores das realizações daqueles que se arriscam. Agora, na vida, eu escolho ser um espectador, eu escolho ser um coadjuvante, ou eu escolho ser um protagonista. E eu entendo que para ser um protagonista eu preciso assumir riscos, eu preciso viver me arriscando. E talvez, aparentemente, o lugar mais cômodo para mim seja sentado na plateia, observando as realizações e conquistas dos outros. É isso. Um outro pensamento que eu tirei desse texto bíblico é o seguinte: Pedro só afundou sobre as águas porque ele teve a coragem de sair do barco. Somente realizadores erram muito. A melhor maneira de você nunca falhar é não realizando nada significativamente importante. Se você não realiza nada importante, você vai cometer poucos erros na vida. Se você realiza muito, você vai cometer muitos erros na vida. Isso é inevitável. Então, muita gente não assume desafios maiores na vida por causa do medo de errar. Agora, entenda bem, você não tem que acertar o tempo todo. Você não é obrigado a estar acertando o tempo todo. Você é humano, nós somos humanos. A gente vai errar. Então vença o medo de andar sobre as águas, vença o medo de assumir riscos, porque mesmo errando, você vai estar muito melhor do que aqueles que sequer tiveram a coragem de sair da sua zona de conforto. Está compreendendo até aqui? Amém, gente? Muito bem. Aqui eu quero mostrar para você um outro pensamento. E para isso eu vou pedir que você abra em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 11. Eu queria mostrar para você que a fé, ela funciona através de uma visão. A grande ideia aqui é: estabeleça uma visão. Amém? Hebreus 11, versículo 13. Amém? Diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Pode baixar a Bíblia. Então, olhando de longe, abraçaram. Como é que você abraça uma coisa que você está apenas olhando de longe? Não parece que aqui há uma aparente incoerência? Olhando de longe e abraçando-as. Ei, como que os heróis da fé conseguiram abraçar aquilo que eles olhavam de longe? E a resposta aqui é: a fé tem braços longos.
ela pode abraçar até aquilo que você vê de longe. Por enxergar de longe, nós temos aqui um princípio da fé, a visão. A visão. Eu já falei aqui que você, para se tornar um realizador, você precisa de 4 coisas básicas. A primeira delas, visão. A segunda delas, noção da realidade. A terceira delas, coragem. E a quarta, caráter. Essas 4 coisas. A primeira delas, visão. A maioria das pessoas não enxergam mais do que um palmo à frente do nariz. Se você surpreender as pessoas com uma pergunta, qual é o propósito da sua vida? Talvez 90% delas não saiba responder. Quais são os seus planos para o futuro? Talvez a maioria não saiba responder. Não pensei nisso ainda. Como não pensou? Se o que está em questão é a sua vida, se o que está em jogo é a sua vida. Então, primeiro grande pensamento, visão. Você saber aonde você vai chegar. Você ter a capacidade de olhar longe, enxergar longe e dizer: eu sei aonde eu vou chegar, é lá que eu quero chegar, aquele é meu objetivo final, é aquilo que eu quero alcançar. Isso é visão. Segundo ponto, noção da realidade. Visão não vale nada sem noção da realidade. Ou seja, para saber aonde eu vou chegar, primeiro eu tenho que saber aonde eu estou. Compreende? Amém? Funciona mais ou menos assim. Você vai fazer uma visita na minha casa, aí você me liga e diz assim: bispo, eu estou indo na sua casa, como eu faço para chegar até aí? Eu pergunto: aonde você está? Se você estiver a leste, eu vou pedir que você se dirija ao sul. Se você estiver ao sul, eu peço que você se dirija ao leste. Agora, se eu pergunto aonde você está, você diz: não sei, então eu digo: eu não posso te ajudar. Porque para você chegar em algum lugar, o primeiro grande passo é saber aonde você está, noção da realidade. Eu preciso saber da minha realidade aqui agora. Eu sei aonde eu vou chegar, mas entender do momento que eu estou vivendo. É a mesma coisa um grande líder, quando assume a liderança, o governo de um país, um presidente. Um presidente tem que ser um homem de visão. Peraí, eu quero levar o país a um nível maior, mas ele começa com a noção da realidade. Primeiro, antes de fazer, vamos supor, um governante decente que assume o controle do país. Primeiro ele pensa assim: eu quero colocar o Brasil entre os melhores países do mundo. E ele tem visão, ele sabe aonde quer chegar, mas ele começa com a noção da realidade. Primeiro eu preciso entender que o Brasil tem um problema de inflação, que o Brasil tem problema de impostos muito altos, que o Brasil tem problema de desvio de dinheiro. Noção da realidade, quer dizer, para eu levar o país, para eu colocar o Brasil entre os melhores países do mundo, primeiro eu tenho que saber aonde eu estou, para depois saber aonde eu quero chegar. Então, se eu sei aonde eu estou, primeiro eu começo lutando para acabar com a inflação. Primeiro eu começo lutando para resolver o problema dos desvios de dinheiro. Primeiro eu começo a resolver o problema das altas taxas de impostos. Está entendendo? Amém? Como é que se aplica isso na sua vida? Observa os recursos que você tem. Observa a tua realidade. Observa como é que você vai fazer para chegar lá. Então, primeiro ponto, visão. Segundo ponto, noção da realidade. Terceiro ponto, coragem. Por quê? Porque agora que eu tenho visão e noção da realidade, agora eu preciso de coragem
para transformar a minha realidade em visão. Uma vez Jesus disse assim: eu sei da onde vim e para onde vou. Na verdade, Jesus estava dizendo: eu tenho visão e eu tenho noção da realidade. Eu sei da onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Está entendendo? Amém? É isso. Último ponto, quando eu digo que é caráter, é porque alguns líderes tiveram visão, noção da realidade, coragem, mas não tiveram caráter. Hitler, por exemplo, foi um desses. Ele teve visão, ele teve noção da realidade, ele teve coragem para transformar sua realidade em visão, mas não teve caráter. Por isso que o caráter é um fator importante. Agora, esses heróis da fé, que a Bíblia diz que viram, enxergaram de longe, não possuíram, mas vendo de longe, eles acreditaram. Está entendendo até aqui? Amém? Deixa eu te mostrar essa ideia de visão. Você já deve ter ouvido falar do Walt Disney, que foi um homem que fundou a Disney. Esse homem, ele tinha uma mente muito criativa, e quando ele planejou a Disney, ele montou um escritório, ele comprou umas terras e ele montou um escritório que a janela ficava de frente para algumas montanhas, e ali ele olhava as montanhas, ele contemplava aquela paisagem e ele imaginava a Disney ali toda montada. Ele começou a trabalhar nos projetos, pegou o papel e foi planejando, e tinha horas que ele ficava olhando para a janela e sonhando. Puxa, ele enxergava no lugar daquelas montanhas um espetáculo da Disney. Quando ele preparou os projetos, ele morreu, sem ver o maior sonho da vida dele. A esposa e os filhos deram andamento aos projetos e, com muito trabalho, finalmente construíram a Disney. E aquela visão espetacular ficou a mãe e a filha de Walt Disney olhando, admirando a beleza, aquele espetáculo. E em algum momento a filha dele falou assim: mãe, como eu queria que o pai tivesse aqui para ver isso. Eu não me conformo que ele morreu sem ver isso aqui, esse sonho realizado. Aí a mãe falou assim: filha, fique em paz, ele visualizou isso muito antes de nós. Está entendendo? Amém? O Walt Disney olhava para as montanhas, mas ele não enxergava as montanhas, ele visualizava o seu sonho realizado. Isso é fé. A fé me leva a me apossar de coisas que não existem. A fé, ela trabalha em conjunto com a imaginação. E se você quiser usar, se você quiser vencer na vida, se você quiser se apossar das promessas de Deus, enxergue pela fé. Dê asas à sua imaginação. Por quê? Porque tudo na vida é criado duas vezes. Antes de se tornar realidade, primeiro foi criado na imaginação humana. Todas as grandes realizações, a invenção do automóvel, a invenção do avião, a invenção da televisão, a invenção da lâmpada, todas as grandes invenções e realizações tiveram origem na imaginação humana. Então você precisa já começar a mentalizar aquilo que você quer para a tua vida, porque tudo que você é capaz de visualizar, você é capaz de realizar. Compreende até aqui? Amém? Uma última coisa que você precisa, até para eu poder encerrar, uma última coisa.
Você precisa aprender a usar a teu favor a segunda maior força emocional do ser humano. Que força é essa? O ódio. A primeira maior força emocional, o amor. A segunda maior, o ódio, a raiva. E a terceira, o medo. A força do amor, imagina uma mãe franzina, magrinha, fraquinha, mas na hora de defender um filho ela vira um gigante. É ou não é? Eu já vi mãe entrar em boca de fumo, em ponto de droga, enfrentar traficante, olho no olho, por causa de um filho. É ou não é? É a maior força emocional, o amor. A segunda maior força emocional, a raiva. Só que deixa eu dizer uma coisa para você sobre amor. Por quê? Porque o amor é uma ferramenta de Deus. O medo é algo que faz parte da vida, mas o diabo descobriu que se ele conseguir combinar numa mesma pessoa amor e medo, essa pessoa se torna escravo dela. A combinação de amor e medo torna as pessoas escravas, que geralmente é o amor seguido do medo de se perder a pessoa que ama, e a pessoa ela perde a paz, ela fica alienada. O diabo sabe que se ele conseguir colocar dentro de você a combinação de amor e medo, você deixa de ser um ser racional, você se torna um elefante de circo preso numa estaca. Agora, o ódio, quando eu digo assim, a segunda maior força emocional, não adianta que o ódio é uma força emocional que está dentro de mim e de você. Ô bispo, mas eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas nem por isso você vai deixar de sentir ódio. Mas a questão aqui está na maneira como eu canalizo o meu ódio. Eu vou mostrar isso para você. Por exemplo, o grande conselho aqui: ao invés de você resistir ao impacto dos problemas, absorva-os. De que maneira? Quando lançaram o automóvel, os fabricantes de pneus começaram a testar alguns materiais, e eles escolheram materiais duros para usar nos pneus, materiais duros que resistem o impacto das estradas. E esses materiais duros e resistentes, dentro de poucas horas, eles ficaram em frangalhos, completamente deteriorados. Aí eles tiveram uma ideia: e se ao invés de usar um material que resista o impacto das estradas, se a gente usar um material que absorve? E tiveram a ideia de usar a borracha, o pneu. E aí foi um sucesso. Está entendendo? Amém? Se você absorve o impacto dos problemas da vida, você aguenta. Se você resiste, você não chega muito longe. De que maneira? Sabe aquela pessoa que quer se mostrar forte? Ela quer ser o super-homem. Parece que sempre está forte, parece que nunca se abala, parece que vem os problemas, ela fica resistindo. Então você tem que entender uma coisa: você não tem a obrigação de acertar sempre, você não tem a obrigação de ser forte o tempo todo, você não tem a obrigação de ser coerente o tempo todo. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Quando Jesus se lamentou por Jerusalém, acredita-se que Jesus chorava aquele choro de soluçar. Você já viu alguém chorando assim? Ou você já chorou assim? Aquele choro de até engasgar.
quando Jesus dizia: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das asas, como a galinha junta os seus pintainhos, e tu não quiseste. Quer dizer, Jesus, ele teve um choro de soluçar. Você não tem a obrigação de ser forte o tempo todo. Se você resiste ao impacto dos problemas, você não chega muito longe. A ideia é absorver. Bispo, de que maneira eu devo absorver o impacto dos problemas da vida? Da mesma maneira que um para-raio absorve os raios. Um para-raio não impede que os raios caiam, mas ele absorve. Quando cai um raio, o para-raio absorve e canaliza a descarga elétrica para uma região do solo onde ninguém vai sair prejudicado. Que nós estamos subindo o nível da mensagem. Eu tenho que ser como um para-raio. Ao invés de resistir, eu tenho que absorver a descarga elétrica. E uma vez que eu absorvi ela, agora eu vou canalizá-la de tal maneira que ninguém saia prejudicado e que eu seja beneficiado. É mais ou menos assim. Se eu cresci ouvindo meu pai dizer assim para mim: olha, você nunca vai ser ninguém na vida. Você não vai ser ninguém na vida, como algumas crianças ouviram isso do pai a infância inteira. O que você faz? Aquilo te faz mal? Você tem várias opções. Você resiste, você absorve e guarda aquilo para você. E não sei se você sabia, mas a raiva que você guarda geralmente se transforma em depressão. A raiva guardada se transforma em depressão. Ou então você pega a raiva e canaliza ela nas pessoas que te feriram, que te ofenderam. O que o para-raio faz? Absorve e canaliza de uma maneira que ninguém sai prejudicado. Da seguinte maneira: ninguém acreditou em mim, mas eu vou provar para quem duvidou de mim. Eu vou provar para quem achou que eu seria um Zé Ninguém, que eu vou me tornar alguém na vida. Aquilo vai me dar forças para realizar meus sonhos. Se for preciso passar madrugada acordado, se for preciso dar tudo de mim por um sonho, eu vou dar. Por quê? Porque a raiva é a segunda maior força emocional do ser humano. E a ideia é que você aprenda a usá-la a seu favor, ao invés de usá-la contra você. Use a seu favor. Quer dizer, você absorve como os para-raios e canaliza ela para outra direção. É isso. Agora, até para eu poder finalizar, preste atenção nisso. Eu vou explicar para você. Como foi que eu usei o ódio para mudar a minha vida. Falando de mim, vivendo uma situação difícil, quando eu perdi o controle da minha própria vida, quando eu saí do palco e fui para a plateia, e eu deixei outras pessoas assumirem o controle da minha vida, e eu permiti que outras pessoas transformassem o show da minha vida num espetáculo de vergonha, e eu me tornei aquele espectador passivo que assiste a própria tragédia sem tomar uma decisão. E o medo: ai meu Deus, eu quero subir no palco, eu quero tomar o controle da minha vida, eu quero transformar minha vida num espetáculo de glória e não de vergonha. Mas o medo,
o medo de decidir, o medo de sair da zona de conforto, o medo de tentar algo novo. E aquilo foi se transformando numa raiva contida, até o dia que eu me olhei no espelho e disse assim para mim mesmo: eu odeio a pessoa que eu fui até hoje, e a partir de agora eu decido não ser mais a pessoa que eu fui até hoje. Até hoje eu fui refém, porque faltou coragem para decidir, faltou coragem para assumir o controle da minha vida. Então, se eu odeio a pessoa que eu fui até hoje, isso significa que eu posso mudar. E naquele momento, o que eu fiz? Eu canalizei aquilo para os meus sonhos, para os meus objetivos, e foi aonde eu virei a minha mesa. Está entendendo? Amém? A grande realidade aqui se você não cria a sua própria realidade, outras pessoas farão isso por você, de uma maneira que você talvez não goste. Se você não assume o controle da própria vida, outras pessoas vão assumir e vão conduzir a sua vida de uma maneira que você não goste. Então crie sua própria realidade, então assuma o controle da sua vida. Uma das coisas que eu fiz foi o seguinte: não culpar ninguém. Eu fiz como para-raio, eu absorvi a descarga elétrica, e ao invés de canalizar isso para alguém e ficar procurando culpados pela vida que eu levei até hoje, o que eu fiz foi canalizar de tal modo que ninguém saía prejudicado. Eu não descarreguei a minha ira, a minha indignação para cima de ninguém. Eu descarreguei para cima de mim mesmo e para a direção dos meus sonhos. Quando você aprender, se você até hoje foi uma pessoa covarde, de pouca atitude, se você até hoje não saiu da zona de conforto, se você até hoje foi uma pessoa apática e sem reação, você precisa, em algum momento da vida, se olhar no espelho e dizer: eu odeio a pessoa que eu fui até hoje, só que eu não posso mudar quem eu fui, mas eu posso mudar quem eu serei, e daqui para frente eu decido ser, eu decido que aquele velho homem morreu, eu decido ser o melhor que eu sou capaz de ser, porque Deus nos criou, gente, para dominar e não para ser dominado. Quando Deus disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os animais, sobre as aves, sobre as bestas feras, sobre os animais que se rastejam. Por animais que se rastejam, entenda a serpente, que é um símbolo do diabo, e Deus nos deu domínio. Ei, quando foi que você se tornou refém dos seus próprios medos? Em que momento da sua vida você se tornou aquela pessoa apática e sem reação? Em que momento da vida você perdeu o controle da sua própria vida e se tornou talvez alguém dominado pelos seus medos, traumas, complexos? Em que momento da vida você saiu da plateia, você saiu do palco, sentou na plateia e deixou outras pessoas conduzirem a sua vida, e talvez fazendo isso da pior maneira possível? Se você aceita qualquer coisa que a vida te dá, a vida vai te dar migalhas apenas. Se você aceita qualquer lugar que a vida for capaz de te dar, a vida vai te reservar um lugar debaixo da mesa. É isso. Aquilo que eu não quero, eu tenho que rejeitar, porque se eu rejeitar, eu abro espaço para aquilo que eu quero. E quando aquilo que eu não quero vem para a minha vida, a força,
então eu vou entender, é temporário. Mas dentro de mim, eu vou aceitar aquilo porque veio à força, mas dentro de mim eu vou rejeitar aquilo. Eu vou rejeitar, não é isso que eu quero mais da vida. Porque esse Deus, Ele fez promessas para os heróis da fé, promessas possuídas por intermédio da fé. Se você usa a raiva como a segunda maior força emocional para a sua destruição ou para a destruição dos outros, pobre de você. Mas feliz é o homem que entende a ilustração do para-raio, que absorve a energia elétrica e canaliza para uma direção que ninguém vai ser prejudicado, a direção dos teus sonhos e dos objetivos que você tem na vida. Amém, gente? Fique em pé, por favor.